Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre fundos de lajes corporativas, mas a gente não pode ignorar o que está acontecendo pelo mundo. A gente está vendo, nessa semana, desde a semana passada, protestos na França, E por quê? Porque o governo quer mexer na aposentadoria, na previdência. E isso está acontecendo em várias partes do mundo, Na Espanha também, o pessoal faz a conta, não fecha, e aí o que acontece? Para que você consiga garantir um benefício lá no futuro, você tem que trabalhar mais, tem que se sacrificar mais. E aí nessa hora, gente, quem é que vai poder te defender? Não adianta chamar o Chapolin, que ele não vai conseguir te ajudar. Por isso que é tão importante, eu venho falando isso, é por isso que eu tenho um canal aqui, para ajudar mais pessoas a começar a dar os primeiros passos para investir. E os fundos imobiliários podem ser uma boa porta de entrada para garantir isso. E eu vou mostrar nesse vídeo que dá sim para garantir uma aposentadoria com fundos imobiliários. Na semana passada, a gente falou um pouco do segmento de shopping centers, dos fundos imobiliários de shopping, e hoje vamos falar do segmento de lajes corporativas, que foi um dos que mais sofreu durante a pandemia. E eu trouxe 4 fundos, os top 4 FIIs de lajes corporativas, BRCR, HGRE, PVBI e o Vino. E eu queria saber de você, o que você tem aí na sua carteira? Você tem algum desses 4 fundos? Qual deles, na sua opinião, é o melhor? Deixa aqui para mim nos comentários. Dá uma olhada só aqui, nos dividendos que esses fundos pagaram. BRCR, nos últimos 12 meses ele caiu um pouco aí os dividendos. HGRE ele aumentou, teve um resultado não recorrente aí no meio do caminho, E aí não vamos contar ele, mas ele aumentou um pouquinho aí os dividendos. No caso do PVBI, também nos últimos 12 meses ele teve um acréscimo pequeno, mas aumentou principalmente nos últimos 2 meses. Já o Vino, que é outro fundo aí, o fundo da 20, de 20 offices, de escritórios, ele decepcionou muita gente e caiu aí nos últimos 2 meses. Quando a gente olha para as cotações, BRCR teve uma desvalorização de 20% aí nos últimos 12 meses, vamos ver já o porquê. O HGRE desvalorizou menos, mas teve uma grande desvalorização também, em torno aí de 13%, caiu bastante. Ele até valorizou no meio do caminho, mas depois caiu de novo. No caso do PVBI, a queda foi menos aí, quase 5%, mas também sofreu aí nos últimos 12 meses. E o Vino desvalorizou 13%. No Funds Explorer ele está trazendo essa curva aí no meio do caminho, mas que não faz muito sentido. Se a gente olha no Google, no Status Invest, essa curva está diferente, mas aqui no Funds Explorer não. E o que a gente vê aqui? Que o BRCR, nos últimos 12 meses, foi aquele que teve o maior dividend yield. O HGRE, um pouco mais de 8%, quase 9%, o PVBI, quase 8%, e o Vino, um pouco mais de 9%, quase 10%. Mas a gente tem que esquecer o dividend yield. Se eu comprasse hoje uma cota de cada um, e ele mantivesse o pagamento de dividendos estável, BRCR me daria aí um pouco mais de 10%, HGRE 8,72%, PVBI 8,44%, um aumento em relação ao dividend yield, e o Vino 8,93%. E aí a gente olha também o potencial de valorização, que isso me daria, porque todos esses fundos estão descontados, ou seja, sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial. BRCR é o que tem mais aí potencial de valorização. Os outros também têm um potencial bastante interessante. Mas quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente não está pensando na valorização. Claro que não é bom ver o patrimônio desvalorizar. O mais importante é o quê? É dividendo entrando na conta. Mas, se um fundo está barato, o que eu posso fazer? Eu posso aproveitar esse momento de baixa, comprar o fundo barato, para depois continuar recebendo os dividendos. E se os dividendos aumentam, o meu yield on cost, ou seja, o retorno em relação àquilo que eu paguei vai ser maior. Ou seja, a rentabilidade na minha carteira vai ser maior também. Mas eu preciso procurar saber se o fundo é bom, se ele é confiável, se os imóveis têm qualidade, enfim, tem uma série de outros fatores para analisar. Mas aqui eu estou elencando alguns. Um dos motivos da grande desvalorização aí do BRCR e também do HGRE está aqui, a vacância, o espaço vago sem alugar que não gera renda para o fundo, é superior a 20%. E isso tem dificultado bastante a vida desses dois fundos. PVBI, 0% de vacância, e o Vino, uma vacância bem pequena, bem controlada. O que acontece? BRCR e HGRE têm um patrimônio maior, 15, 19 imóveis, eles são mais pesados, enquanto os outros têm menos. BRCR e HGRE também são fundos bilionários,
2,7 bilhões o patrimônio do BRCR, HGRE quase 2 bilhões, PVBI e Vino estão ali, né, um pouco mais próximos, na casa de 1 bilhão 904 milhões, mas o BRCR ainda é o que tem o maior número de investidores. E antes de entrar aqui no relatório dos fundos, né, para a gente ver um pouco mais de detalhes sobre eles, talvez você possa pensar, não, esses aí eu não quero nem saber porque eles pagam muito pouco. Bom, eu comecei o vídeo falando a respeito da Previdência. Vamos imaginar que você tem aí ao longo da sua vida um salário médio de 3 mil reais, que não é nenhum absurdo pensar isso. Talvez no começo de carreira você ganhe menos, depois você vai ganhar mais, mas vamos colocar aí 3 mil na média, que não é algo absurdo. Durante toda a sua vida como trabalhador, ou seja, 35 anos de trabalho, você vai recolher ali para o INSS cerca de 150 mil. O que você vai receber em troca depois de 35 anos? 3 mil na média. Isso é, se não tiver mudança, não tiver outras reformas até lá, vira e mexe, o governo faz as contas e vê que não dá, né? Ou seja, o futuro da Previdência é bastante incerto. Vai continuar existindo? Na minha opinião, vai continuar existindo, mas você vai ter cada vez menos pessoas contribuindo para um número maior. Mas vamos supor que você não precisasse pagar o INSS, pudesse investir livremente esse dinheiro. Aí você fala, não, vou colocar um pouquinho mais aqui, né? Deixa de comprar alguma coisa supérflua aqui ou ali. Vamos arredondar para 400 reais? Que é o que eu tenho feito na minha carteira aqui do canal, né? Meu burrinho lá na sombra. De vez em quando eu trago algumas coisas aqui no YouTube, mas eu tô postando bastante lá no Instagram, também no Telegram, semana a semana as compras que eu tenho feito. E eu tenho tentado colocar 400 reais. Com 400 e poucos reais, daria para comprar todos os meses uma cota de cada um desses fundos que eu tô falando aqui hoje. E aí vamos fazer a seguinte conta. Investindo 400 reais por mês nesses 4 fundos, vamos supor que você compre uma cota de cada um deles todos os meses e faça isso pelos próximos 16 anos. Ao final desse período, você teria acumulado aí um patrimônio de 172 mil reais, o que daria aí com sobra para pagar um salário mínimo para você todos os meses. Mas investindo durante 24 anos, você poderia garantir esse salário de R$ 3.300. E fazendo isso por 35 anos, dá incríveis 9.700 por mês. Claro, isso aqui é uma simulação. Ah, mas qual que é a diferença em relação à Previdência? Que você contribui e não vai ter um patrimônio que é seu, que você vai poder passar para os seus filhos. No caso dos fundos imobiliários, você pode passar essa herança adiante. Agora vamos dar outro exemplo. Você tem 100 mil que você quer investir aí de uma vez. Você fala, vou dividir esse aporte aí em 4 para investir nesses 4 fundos, igualmente. Para investir 25 mil no BRCR, você teria que comprar 471 cotas dele e você teria anualmente um retorno de R$ 2.615 em dividendos, em proventos desse fundo. Com 25 mil daria para comprar 231 cotas do HGRE e ele te retornaria no ano R$ 2.180 aproximadamente. 287 cotas do PVBI te retornariam R$ 2.110 no ano, e com 595 cotas do Vino, para dar os 25 mil, você receberia R$ 2.232 no ano. Ou seja, no ano você receberia a quantia aí de R$ 9.137. Como você investiu 100 mil, fica fácil aí fazer as contas, né? Dá um retorno de 9,13%, ou 0,76% por mês. Por isso que eu usei, né, no exemplo aqui da planilha, 0,76 de retorno. Muito provavelmente você não tem 100 mil para investir de uma vez. Mas se você for investindo aos poucos, né, 400 reais por mês, o que é possível, então em 16 anos dá para atingir esse objetivo de ter um salário mínimo todos os meses. Só que acontece, muita gente não sabe disso. E você já sabe. Então o que você tem que fazer para ajudar as outras pessoas? Tem que compartilhar esse conteúdo. Manda lá para o seu amigo, para sua amiga que ainda está na poupança, que precisa começar a investir, não sabe por onde começar. Isso vai ajudar muitas pessoas e vai me ajudar também a continuar aqui com o canal e a trazer conteúdo para todo mundo. Agora vamos olhar rapidinho aqui como é que estão esses fundos, lá no relatório gerencial deles. Bom, o BRCR ele investe em grandes centros comerciais, né? Só que muitos deles, né, são prédios velhos, então eles têm que fazer melhorias, né? O tal do retrofit, né? Em alguns casos, ele tem reciclado o portfólio de alguns prédios aí que não são tão rentáveis, né? BTG é o administrador e gestor dele. E o que a gente vê aqui? Ó? Tem muitos prédios, classificação AAA. O que significa isso? É o que tem de mais moderno, né, em relação ao padrão construtivo. Mas alguns outros, como a gente vê aqui, tem padrão B, que acaba sendo aí, né, um pouquinho mais simples. E mesmo um prédio AAA,
às vezes ele tem problema, dependendo da localização, como esse caso aqui, ó, tem uma vacância aí muito grande, né? E onde estão esses imóveis, né? Em São Paulo, eles estão ali na região da Berrini, né? Uma parte deles, outras estão ali, né, na região da Marginal Pinheiros, mas um pouco mais distante, tem na Avenida Paulista também. No Rio de Janeiro, eles estão na Zona Oeste, né, na Barra da Tijuca, e também no centro da capital fluminense. Mas o grande problema dele é a vacância. No caso do HGRE, ele também, né, tá ali meio parecido, né? Estão tentando negociar aí, ó, a locação de 11 andares da Torre Martiniano, que é a grande pedra no sapato desse fundo. E aí tem algumas adequações legais que eles precisam fazer, enfim. Né? Quando você tem no portfólio prédios que são um pouco mais antigos, você precisa modernizar. Agora, vamos parar para pensar, né? Isso tudo quem tem que cuidar é o administrador do fundo, então você não tem dor de cabeça, né? Eles estão resolvendo tudo. Se você tem cotas do fundo, você vai receber os dividendos. E aí, o que está acontecendo já com o fundo aí? Ó? Ele veio diminuindo a vacância, principalmente a vacância financeira, né? Ou seja, o dinheiro que você deixa de receber caiu lá de 30%, né, para 22%. Então, o fundo vem melhorando aí os seus indicadores. E ele não está só em Rio e São Paulo, ele está em outros lugares também. Claro, a maior concentração está em São Paulo ainda, mas ele também tem imóveis no Rio Grande do Sul, no Paraná e, obviamente, também no Rio de Janeiro, o segundo maior centro do país. PVBI, esse é um fundo mais novo, né? Começou lá em 2020, ao contrário dos outros, né? Que já tem aí mais de 10 anos, e ele tem apenas 4 imóveis. Então é um fundo ainda pequeno em número de imóveis, grande em patrimônio, né? Que é de 1 bilhão já. Mas talvez alguém fale, não, ele tem 5 imóveis, por quê? Porque tem um outro prédio aqui, né? Em que ele tem acesso via esse fundo aqui, que é o HAAA11. Mas prédios mesmo, ele tem 4. E um deles, por exemplo, só tem um locatário, o que eu acho que é muito pouco, é bem perigoso. E o outro está ainda em desenvolvimento, né? Então ele não tem ainda locatários. E quando terminar, como é que vai ser? Vai ter renda? Então é algo aí para se observar. A tal da renda mínima garantida, em uma hora acaba. Mas o PVBI tem um grande ponto aqui a favor dele, que ele já é considerado um fundo ESG, ou seja, com padrão aí de sustentabilidade reconhecido no mercado. É um diferencial, né, gente? E o Vino, bom, o que ele tem aqui de melhor? Não tem inadimplência, né? Todo mundo está pagando direitinho. A maior parte dos contratos vence depois de 2027 e 70% praticamente são contratos atípicos, ou seja, se o inquilino sair, ele tem que pagar os aluguéis vencendo aquilo que ele teria que pagar até o final. Mas a grande pedra do sapato dele é o imóvel da Globo em São Paulo, né? Então o Vino comprou esse imóvel e hoje ele representa a maior parte aí, né, do seu patrimônio. Depois disso, muitos investidores saíram, venderam cotas do Vino. E esse é o motivo da discórdia, né? A sede da Globo em São Paulo. Enfim, esse setor de lajes corporativas ele apanhou bastante na pandemia e ele continua apanhando, né? Por quê? Nem todas as empresas voltaram, muita gente já voltou, né, para o trabalho presencial, eu voltei faz muito tempo, mas com a pandemia, muitos prédios que ficam nas regiões mais nobres, né, eles abaixaram o valor. Com aluguel mais barato, né, a empresa tende a ir para um lugar onde está melhor. Mas quem sabe aí aquecendo a economia, esse mercado possa voltar, né, assim como de shopping centers. Na minha opinião, o segmento de shoppings ainda é melhor e está num bom momento, melhor do que o das lajes corporativas. O que não significa que a gente não tenha que ter, né, a variação na carteira. Eu tenho lajes corporativas na minha carteira pessoal, né, que eu comecei lá atrás, há 3 anos, mas é apenas um, que é o Rect, que não entrou aqui no top 4. Mas na carteira do canal, meu burrinho lá na sombra, eu optei por não colocar esse segmento. E eu queria saber de você, o que você tem aí na sua carteira? Você tem algum desses 4 fundos? Qual deles, na sua opinião, é o melhor? Deixa aqui para mim nos comentários. E diz aqui para mim, né, se você concorda, né, se você acha que o segmento de shoppings é melhor ou não, né? Pode discordar, não tem problema. Aqui é apenas a minha opinião como investidor. O importante é que você estude, você saiba aquilo que você está fazendo e que você possa seguir rumo à independência financeira. Um grande abraço e até a próxima semana.